Ei, gente, mais um dia, mais uma semana aqui no nosso Camargão Tá On. Sejam todos bem-vindos, pode entrar, a casa é sua. E hoje eu tô recebendo aqui minha amiga Paula, direto de Cariacica. Ela que é lá do Cariacica DAO, faz um trabalho maravilhoso e a gente tá aqui para falar dessa instituição e para falar também, né, das necessidades das pessoas com síndrome de Down. Paula, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Douglas, pela oportunidade, né, de falar um pouquinho do meu trabalho, do Cariacica DAO, trazer eles aqui para todo mundo ficar conhecendo aí nosso trabalho. Que legal. Eu falei certo o seu sobrenome? Falou. Isso Paula aí, Scheidegger. Scheidegger. Qual que é a origem? Alemã. É alemã. Isso. Ah, então tá bom. Ô, Paula, antes da gente falar do Cariacica DAO, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando, porque o Cariacica DAO surgiu a partir de uma necessidade que você sentiu de uma dedicação, né? Existem as APAES que fazem um trabalho também excepcional, Sim. né? A sua filha que tem síndrome de Down, qual é o nome dela? Isabela. Isabela, por que você não veio aqui, Isabela? Pois é. Isabela, vou puxar a sua orelha. Isabela, você tinha que ter vindo aqui, Isabela. Ó, beijo pra Isabela, viu? Foi a partir de uma necessidade que você sentiu da sua própria filha que surgiu o Cariacica DAO. Por isso que eu queria que você contasse um pouquinho desde a sua gestação. Como é que foi? Ela é a caçula da família. Não, ela é a do meio. Ela é a do meio. Primeiro nasceu Gabriel, um abraço pro Gabriel. Isabela. Isabela. E o Isaac. Como é que foi pra você, né? A Isabela, tô grávida. Tô grávida. Aí você descobriu que era uma menina. Isso. A Isabela, eu tô tentando lembrar aqui, o processo, você consegue descobrir que tem síndrome de Down antes do sexo? Ou depois? Com 3 meses, com né? 3 tem meses. a transferência no cal, chamada, isso, né? um pouquinho. Mas eu não descobri assim. Não descobri conseguiu. quando ela nasceu, né? Ah, é? É. Como é que foi Como é que foi a sua gravidez da Isabela? Tranquilo, trabalhei até um dia antes de ganhar neném. É? Trabalhei tranquilamente, ganhei neném. Aí no outro dia, não vi nada de anormal, meu parto foi muito bem. Minha gravidez tranquila. No outro dia o médico chamou eu e minha esposa e falou, né, ó, tem uma suspeita que ela é, a palavra que ele usou foi até assim, absurdamente absurda. Sindrômica. Falei, que é isso? Que palavrão é esse, né? E aí ele falou, né, que era a síndrome de Down. Eu me assustei. No primeiro momento eu rejeitei a minha filha. Antes de você falar disso, como é que chama o exame mesmo que consegue detectar? Dá 3 meses? Transferência nucal. Nucal. Que é feita aqui essa dobrinha nossa aqui, né? E você chegou a fazer esse exame nela? Eu fiz e não apareceu nada de anormal. Não apareceu nada. Nada não apareceu anormal. nada. Isso aí. E aí, como é que foi pra você quando o médico veio, falou esse absurdo pra você? Como é que você se sentiu naquele momento? Porque, como você adiantou aqui, é um impacto, né? Nós, mães de pessoas com deficiência, a gente sempre fala isso, né? A gente tá esperando, por exemplo, ir pra Paris, de repente a gente é jogado lá no meio da Amazônia, vamos colocar assim, né? É uma outra realidade. E aí, no primeiro momento, eu me assustei. Eu chorei muito no hospital ainda. Mas esse choro né? era por quê? Você lembra disso? Qual que era o seu sentimento? Acho que medo, angústia. Medo diferente, entendeu? Medo do diferente. Isso, né? Porque você espera, como eu te falei, pra um lugar bonito, vamos pensar. Você espera, imagina, você vai comprar um carro, vocês que são homens gostam disso, né? Você pensa em comprar o melhor carro, chega lá, te dá um fusquinha. Naquele momento eu pensei, não tô comparando minha filha a isso, a coisa menor não, mas naquele momento não era o que eu queria, não é o que a mãe quer, nenhuma mãe, é hipocrisia falar, né, que você pensa e você quer uma coisa normal, que todo mundo tá acostumado a ver. E aí eu fiquei muito mal, mas isso passou, ele pediu um exame genético para confirmar, né, porque tinha uns sinais que era, tinha uns que não era. Porque a pessoa que tem essa deficiência, que tem a síndrome de Down, ela fisicamente aparenta ter a síndrome, né? Sim. A sua filhinha, ela não aparentava? Não.
tinha alguns traços tinha uns traços que sim, tinha uns traços que não. Entendi. Por exemplo, esse M que a gente tem na mão, esse M, de que eles falam que é um M de morte. O M. Então, o Down, ele não tem esse M, ele tem uma prega única no meio da mão. Ah, não tem? Não tem. É uma característica de todos os Downs? Não, de todos, não. A minha tem um M, A entendeu? sua tem o... Ah, é? Tem o M, entendeu? Então, assim, foram Caramba, algumas coisas. o exame não deu nada, a sua filha tem o M. Isso. E aí, é uma das coisas que ele não tinha certeza. Então, Sim. ele pediu o exame genético. Então, foi um mês para fazer esse exame genético. Esse um mês foi um momento bem difícil para mim. Eu vivi um luto, assim, muito grande, né? E, pra mim, quem me deu a guarda foi meu esposo. Ele foi aquele paizão, eu amamentava, ele pegava violão, cantava pra ela, ficava do meu lado o tempo todo, dava banho, ele ficava do lado, cantando pra ela, conversando com ela. Tanto é assim, né, que ela é apegada a ele assim, e são grudados. Mas, enfim, depois de um mês, eu descobri que ela tinha um problema no coração. Entendi. Ela quase veio a óbito. Meu Deus. E aí, esse problema do coração me balançou. Aí eu comecei, falei, não, agora eu quero minha filha. Eu comecei a lutar por ela, entendeu? Aí eu larguei essa parte e comecei a lutar pela vida dela. Ô, Paula, você falou uma palavra agora que você estava vivendo um luto. Isso. Eu confesso para você que essa sua fala me impactou. Uhum. E eu tenho certeza que essa sua maneira de falar do início, acredito eu que deve estar impactando quem está nos assistindo também, né? Pô, a Paula não queria a filha dela, a Paula ia desfazer da filha dela, não aceitava a filha dela, mas eu não posso te julgar e nem faria isso porque eu não estava no seu lugar, Isso. né? Mas é realmente isso? É um sentimento de não quero, mas que depois você entende? É um sentimento de negação, entende? E você tem que ter uma cabeça muito grande, muito boa, né? No meu caso, por exemplo, eu tive uma família que me apoiou, o tempo todo estava comigo, me dando apoio. Seu marido, que você disse? Meu marido, meus pais, né? O meu filho mais velho, foi um apoio muito grande. E a minha sogra, meu sogro, todo mundo. Foi uma família bastante unida que me deu essa... Mas, infelizmente, Douglas, isso não é o caso de todo mundo, né? Sim. Nem todo mundo tem essa rede de apoio, Sim. né? E foi um momento difícil, um momento que eu comecei a me descobrir as coisas essenciais da vida. Eu falo luto hoje, falo com tranquilidade, por quê? Eu falo que hoje eu sei, assim, eu era uma Paula, entendeu? A partir daquele momento, é como se eu me transformasse, entendeu? E eu virei uma mãezona. Apesar de já ser mãe, Sim. eu virei uma leoa. Vou falar assim, eu me descobri mãe, assim, da Isabela, e eu tava pronto pra qualquer coisa, entendeu? Ou seja, você viu que essa realidade de medo que você tinha, ela se transformou em uma outra realidade para você. Isso aí. Você viu que não era... Tinha e tem as suas dificuldades, Sim. mas que não era tudo aquilo que você pensava. Ou eu estou errado? A viagem que eu tanto sonhava começou a fazer sentido e mostrar coisas muito boas pra mim, entendeu? Essa é uma metáfora, mas é uma situação assim, né? Até hoje, eu me vejo Isabela tá com 18 anos hoje. 18 anos. E eu me sinto feliz por ser mãe da Isabela hoje. Como é que a Isabela é? Ah. Poxa, Isabela, por que você não trouxe a Isabela, gente? Escola hoje, um monte de coisa. Ela tá na escola, tá. A Isabela é massa, ela é independente, entendeu? Eu descobri agora recentemente que ela também tem autismo. Ah, é? O tal diagnóstico tardio, né? Tem chegado com muita força agora, ultimamente. Chegou pra mim. Mas é um autismo leve, mas tem. E, assim, ela é inteligentíssima, então esse autismo dela prejudicou um pouco na fala, entendeu? Mas Entendi. tem um raciocínio lógico tremendo, entendeu? Inteligentíssima. É independente, é uma moça. Hoje ela é uma moça, ela gosta de ficar sozinha. Por exemplo, eu vou trabalhar, ela quer ficar em casa, ela não quer ir. Antigamente eu levava ela pra todo quanto é lugar comigo. Sim. Eu quero ficar aqui. E fica numa boa, entendeu? Ela é muito boa, muito, muito legal. Que bacana. E aí, você e a sua família, vocês começaram, logicamente, a buscar profissionais, né? Ou pelo menos tentar buscar profissionais para atender essa realidade de vocês. Sim. Né?
Foi fácil nesse primeiro momento buscar profissionais, buscar instituições? Você disse que ela frequentou a APAE, né? Sim, Como é que foi isso para sim. vocês? Então, aí, voltando lá, que ela operou, fez a cirurgia do Do coração, coração. né? Mas, assim, quando eu descobri o diagnóstico, com um mês, eu descobri o diagnóstico, né? Eu lembro que aquele dia do diagnóstico, é muito importante falar isso, eu peguei o diagnóstico e veio falando que ela era síndrome de Down. E a síndrome de Down, não sei se você sabe, tem vários tipos, né? Não é nível, as pessoas comparam nível, não é nível. Como é que é? Geneticamente, tem a trissomia 21 simples, que é o caso da minha filha. Aí tem o por translocação, trissomia por translocação. Por translocação é quando há uma incompatibilidade entre os pais, os genes dos pais, e dá um erro genético causando essa trissomia. Entendi. E tem o mosaico, né? Mosaico, a gente tem um dos dois casos lá no Cariacica Down. É uma pessoa, assim, que às vezes tem uma habilidade maior do que a que tem os outros tipos de síndrome de Down. A por translocação é interessante fazer o exame genético na pessoa com síndrome de Down, por quê? Vamos supor que você tem, igual eu, tem meu caso, a Isabela tem a síndrome de Down. Quando eu fiz o exame genético, por que era bom? Para saber qual era o tipo. Por translocação, por exemplo, os meus filhos poderiam ter filhos com síndrome de Down. É um dos exemplos, entendeu? E eu poderia ter mais chance ainda de ter muito mais filhos com síndrome de Down, se eu tivesse mais. E por isso que é importante fazer o exame genético, quando nasce a pessoa com síndrome de Down. E ela, então, eu peguei, com um mês, eu levei ela para a Pai de Vitória. Fui muito bem recebida, a equipe me abraçou. Eu tive a fisioterapeuta, que nós conheço ela até hoje, a gente se comunica até hoje. A fono, enfim. E ali, Douglas, eu sempre fui uma pessoa que sempre pratiquei muito esporte, né? E na gravidez da Isabela, eu engordei 5,5 kg. Quando eu descobri que a Isabela era Down, eu fui a 20 quilos em um mês. Caramba. Eu engordei 20 quilos. Quando eu cheguei na Pai de Vitória, a Pai fez um trabalho muito lindo conosco, com várias mães que chegaram lá novatas, né? As psicólogas começaram a fazer uma terapia com as famílias. E foi no momento que eu comecei, então, a externar o que eu estava sentindo ali. Me lembro muito bem desse acolhimento, foi esplêndido, entendeu? Me abraçaram, me acolheram. E aí, a Isabela, com um mês, ela frequentou a Pai, entendeu? Com um mêsinho. Com um mês. Fez a cirurgia do coração, voltou. Com um ano, aniversário dela, 1 ano, ela estava andando, graças às terapias ali intensivas na APAE. Que bênção. E essa sua convivência com as mães da APAE de Vitória, isso te ajudou bastante a entender essa realidade, sim. a experiência das outras mães? Isso faz a diferença, né? A família está envolvida ali em todo esse aparato. Sim, sim. Eu tive um irmão com deficiência também, né? Que eu ajudava muito a minha mãe, levar ele na Paz de Vitória. Então, para mim, eu já convivia nesse mundo, já né? Tinha essa... E aí é uma família, né? Nós somos uma família. As mães com filhos com deficiência, elas se tornam amigas e famílias, parceiras, sentem a dor uma da outra, se ajudam. Então, eu sempre tive ali, na chamada Casa das Mães, que tinha para nós um apoio muito grande, entendeu? Né? E como é que foi quando a sua filha foi se desenvolvendo, foi crescendo? Como é que foi essa transformação dela também nesse grupo, com essas pessoas? Como é que foi isso? Então, aí eu fui vendo ela crescer, eu sempre tratei a Isabela, apesar de saber da deficiência dela, eu sempre deixava ela fazer tudo que os meus outros filhos faziam. Logo depois eu engravidei do Isaac, o Isaac veio, eles são diferença de 2 anos, e ele foi um grande incentivo para ela, né? Por causa dele, ela começou a andar rápido, ela tirou a fralda rápido, ela tirou a mamadeira. E você aí... não ficou com aquela coisa de, coitadinha, né? Não. Vai viver, minha filha, vai fazer o que as outras crianças fazem. Isso aí. E aí, comecei a ver na Isabela uma grande potencial nela. Comecei a ver, eu sou professora, né? E eu sempre fiz muita questão de acompanhá-la, né, nas terapias. Eu fazia o meu horário de professor para estar com ela na terapia. E eu comecei a ver um potencial. Só que eu via que a Pai,
apesar de ser excelente, né? Ela tem uma excelência no cuidado. Eu acho que é a instituição mãe de todas as outras instituições. Ela vem, a PAI é referência para todo mundo. Mas eu pensei assim, nossa, se a Isabela tivesse um local que focasse na síndrome dela, ela poderia ter um avanço excelente. E aí, eu como pedagoga que sou, comecei a pensar nessa situação. E chegou um dia que eu chamei umas mães no grupo do WhatsApp, num sábado à noite, de madrugada, umas 2 horas da manhã. Tinha mãe acordada? Não. Tinha mãe acordada. E criamos um grupo e começamos a conversar sobre os nossos filhos com síndrome de Down. Sim. E aí, conheci a Vitória Down, na época. Conheci o Felipe, minha Maria Clara, e me apaixonei pelas histórias deles. E falei, gente, vamos criar um Cariacica Down? Isso foi quando? 7 de junho de 2017. 2017. É recente, né? É. 2017. E aí, como é que foi? Isso foi num sábado sexta para sábado de madrugada. No domingo, o grupo estava formado com mais de 100 pessoas. Caramba! Né? E aí, como é que foi? Como é que foi quando você veio em Vitória buscar a receita do Vitória Down para tentar implantar lá em Cariacica? Porque, como você disse, não são todas as famílias que têm uma rede de apoio e que têm condições de ir para lá e para cá. Então, se você tem no município onde você mora, é bem mais fácil para essa pessoa, né? É uma vantagem, né? Como é que foi quando você chegou em Vitória? Ó, queremos criar um Cariacica Down. Não, fui muito bem recebida. Eles me receberam de portas abertas para me mostrar como é que eles faziam, né? E ali eu comecei a amadurecer a ideia. Quando você viu a receita, você já, vai dar não, é fácil, é difícil. Como é que foi isso para você? Douglas, eu vou falar uma coisa para você. Se hoje me perguntasse, eu até falei com as minhas amigas lá, se me perguntasse, Paula, se fosse hoje, eu acho que eu virava assim, cara, você foi muito doida. Você não é a primeira entrevistada que fala isso, tá? Você não é a primeira entrevistada que chega aqui e fala, se fosse hoje eu não faria o que eu fiz lá atrás, não. Mas eu acho que é aquele negócio do amor, da paixão te move pelo aí, filho, se vai. que te move a fazer coisas que você não acredita que você consegue fazer, mas você faz. E aí quando você para pensar realmente cacacunda aqui, né? Você, meu Deus, como é que eu consegui fazer um negócio desse? Foi Deus, entendeu? Assim, eu acho que todo mundo tem uma vocação na vida, né? Como você tem a sua, né? A gente sabe. Eu acho que foi Deus que me vocacionou para isso. Eu acho que Isabela hoje é uma resposta disso aí, né? E eu fui. Eu não tive medo, entendeu? Eu sentei, aí fui na casa da Cristina, né? Quem é a Cristina? Cristina ali, ó. A Cristina tá aqui. Vem cá, Cristina, dá tchau aqui rapidinho. Vem cá. Cristina, vem cá, Cristina. Ó, aqui é assim mesmo, tá, Paula? Eu chamo tranquila. Tá ali. Paula, dá tchauzinho lá, Paula, pra todo mundo. E aí você... Cristina era a professora. Fica aqui, Cristina, um pouquinho. Vem cá, fica aqui um pouquinho. Cristina era a professora da Isabela particular, né? Ah, é? Ela trabalhava particularmente na casa dela com a Isabela. Sei. Eu falei, Cristina, eu tô afim de fazer um negócio assim, assado, né? O que você acha? Você tá doida, ela falou. Você tá doida. Não, sabe o que ela falou? Vamos. Ela me deu a mão e viemos. Estamos aqui hoje. Caramba. Entendeu? Vai fazer 5 anos. 6 anos, né, Cristina? Que legal. Cristina, como é que... Abaixa um pouquinho pra você falar perto ali. Como é que é pra você hoje trabalhar com essas pessoinhas aí que, pra mim, é muito especial. Onde eu fico muito apaixonado, porque onde eu encontro uma criança, um adolescente com síndrome de Down, eu sou tão abraçado com tanto carinho que eu sou apaixonado por eles. Como é que foi esse início, hein? Então, sempre gostei de educação especial, né? Eu sou professora há 25 anos apenas. E, pra mim, a educação especial, os meninos especiais, pra mim, é tudo de bom. Eu falo que, pra mim, os especiais, pra mim, são mais normais do que os normais. Né? E eu não vejo dificuldade. Pra mim, eu só cresço, só tenho a ganhar. Porque cada dia eles trazem coisas novas e a gente aprende muito com eles. E tudo é um amor. Tudo é um amor. E você é professora também, né?
Você consegue perceber nitidamente o desenvolvimento deles com as atividades, com tudo que vocês realizam lá? Sim, sim. Rapidinho eles pegam, eles têm uma facilidade muito grande em tudo. Nós agora mesmo, há 3 semanas atrás, né, Paula? Nós fizemos um aniversário, né? Aí nós fizemos uma balada. Rolou a balada. Foi uma balada, foi numa sexta-feira à noite. E assim, eles dançam, eles amam tudo eles pegam. Se você faz um passinho, se você fala para um lado, eles vão. Se você fala, vão para o outro, eles vão. É tudo muito fácil. Eu vou falar a verdade para vocês. Deficientes somos nós que não sabemos viver. Deficientes somos nós que não sabemos aproveitar um momento de balada, aproveitar um momento de passeio no Parque da Biquinha, em qualquer outro lugar, porque a gente fica enfiado aqui nesse trem que é o celular. Então, assim, eles são muito mais normais do que os ditos normais. Eu não tenho dúvidas disso. Obrigado, viu, Cristina? Obrigado. Eu falei, é Cristina mesmo, né? Falei certo. Eu sou péssimo para guardar nome, tá? Eu chamo Jesus de Genésio, que eu vou te falar, um negócio muito doido. E aí você chamou a Cristina, a Cristina topou, abraçou, topou a causa, e a partir daí? E aí o grupo do WhatsApp começou a movimentar, fizemos um piquenique no Colégio Castro Alves, lá em Cariacica, né? E para fazer um cadastro de quem tinha interesse, de fazer uma associação para pessoas com síndrome de Down em Cariacica. Foi umas 150 pessoas, né? Famílias, e foi uma festa. Cariacica Down já começou com muita festa, muitos voluntários. E aí, no início, a gente ia fazer um encontro de famílias, né, lá, para conversarmos, para minha filha ter um amigo dela, eu ter uma mãe que era... E aí ela tinha um filho com Down e a gente pudesse sair junto, ir no cinema junto, e eles ter a tribo deles. Isso. A ideia do Cariacica Down era essa. Que os nossos filhos tivessem amigos. Que é uma preocupação. Porque as pessoas com deficiência, né? Elas sofrem com a inclusão, até hoje, né? Hoje. Elas não são convidadas para festas. Assim, vamos supor, na adolescência, ficam mais sozinhos. Então, minha preocupação era essa. Eu tava vendo a Isabela crescer e ficando só. Sozinha. Né? Mas aí, Douglas, as famílias foram trazendo. Um trouxe fisioterapeuta, outro trouxe um fono, outro trouxe psicólogo. Nasceu o Cariacica Down. E o negócio foi crescendo. E aí, no início, como é que era? Funcionava na sua casa? Era uma casa alugada? Como é que era? Começamos, isso foi em julho, o primeiro piquenique nosso, né? Aí fizemos uma ação social para arrecadarmos fundos para registrar a associação. Não tinha nem espaço ainda. Nem espaço. Tínhamos cedido no centro comunitário do bairro. Sim. E aí o pastor da Igreja Batista lá de Alto Laje viu a minha história no Facebook. Que legal. Me chamou para uma conversa. Vem aqui que eu queria conversar com você. Eu falei, eu vou lá, não sei o que, né? Cheguei lá, o pastor da Igreja Batista aqui faleceu. E eles me ofereceram a casa pastoral para morar. Mas eu não quero morar aqui, porque eu tenho minha casa na Praia da Costa. E eu queria botar um projeto social. Eu queria ver se você topa botar o Cariacica Down aqui. Caramba! A faca e o queijo na mão, hein? Chegamos lá, ficamos lá 4 anos. Somos muito gratos ao pastor Davi, da Igreja Batista de Alto Laje, lá em Cariacica. A toda a comunidade daquela igreja que nos ajudou muito. E aí, eu não conhecia esse pastor, entende? Ele conheceu pelo Facebook, né? E aí, o que aconteceu? Fomos para lá, a casa estava reformada, era toda para nós. Ficamos lá 4 anos, de graça, tá? Deus é maravilhoso, maravilhoso, né? de graça. Deus prepara as coisas assim, sem a gente esperar, Isso. né? E ali começamos a atender, começamos com 30 crianças, 50, hoje a gente está com 138, Começaram com 30. Foi aumentando, né? Foi só aumentando. E aí lá vocês oferecem o quê atualmente? E aí começou com o voluntariado, todo mundo era voluntário. Certo. Né? Não tínhamos nada, dinheiro tinha nada. Fomos crescendo. As pessoas começaram com apadrinhamento, ajudando, né? Tudo voluntário. Como é que funciona o apadrinhamento? O apadrinhamento, ela se compromete a pagar alguma coisa? É isso? Um valor mensal a partir de R$40. Esse dinheiro custeia as terapias lá das crianças, né? Algumas terapias. E aí começamos a crescer. Hoje estamos aí com 138, são hoje 19 tipos de atendimentos. 19 tipos de especialidade de atendimento que vocês fazem lá? Isso aí. Para 138 pessoas.
O Cariacica Down, é bom falar sobre isso, ele não atende só a pessoa com síndrome de Down, não, é a família. A gente trabalha com a família, né? A nossa filosofia, a gente acha que se eu trabalhar a família, eu conseguir trabalhar essa família como um todo, eu vou dar uma condição de vida melhor a essa criança, né? Porque a base do desenvolvimento, ele está na família, É isso né? aí. Eu conversar com a mãe, com o pai, saber qual é o problema. Às vezes um pai está desempregado, então o serviço social entra, a gente tenta até arrumar emprego para essa pessoa, entendeu? A gente vai trabalhando e costurando isso aí. Hoje a porta de entrada é o serviço social, né? Para pessoa que, se você conhecer alguém com síndrome de Down, né, que quer ir para lá, né? Você vai procurar o serviço social, a pessoa entra, ela é acolhida, a gente A marca... própria Cariacica Down tem o Isso. serviço social, Tem, né? tem. Então a gente marca um acolhimento. A gente faz um acolhimento com o serviço social, psicólogo, faz esse acolhimento, ouve essa família, né? Entendi. E depois essa criança passa pelo serviço clínico e pedagógico para ver o que ela precisa ser trabalhada. Agora, você já imaginava desde o princípio, desde o início, que você pensou no Cariacica Down, que você não atenderia somente a pessoa com deficiência, mas sim a família dela também? Ou no meio do caminho você... No meio do caminho. No meio do caminho. E aí, É. você teve que perceber também que o seu custo ia meio que triplicar, aumentar bastante, né? Porque é um atendimento, é mais um atendimento, né? O diferencial do Cariacica da Paula, mas eu tenho um plano de saúde, eu posso fazer um fono, né, pelo meu plano. Sim. Qual é o diferencial? Nós somos uma família, entendeu? Eu sou mãe especial também. Então eu entendo aquela mãe que tá com aquele problema. Às vezes, tava conversando hoje com a minha equipe, às vezes, Douglas, a mãe vai para lá, às vezes a terapia não é pro filho, é pra mãe. Para a mãe, né? Entendeu? Às vezes a mãe, a gente olha assim, ela tá tão aflita e ela precisa ser abraçada. Sim. Infelizmente, hoje, os pais, né, chamar a atenção um pouquinho dos homens, eles não veem essa necessidade de estar abraçando, entendeu? Então, às vezes, nós somos esse apoio. De estar junto, né? Isso. De estar junto, De 138 famílias, a gente vê lá uns 5 é muito, homens, né, que Caramba. acompanham. E é muito importante, A presença, né? A presença. né? A Às vezes a gente presença. marca um futebol para ver se aparece, né? O dia dos pais a gente marca, faz um domingo no sábado para ver se eles aparecem. São poucos que São vão. poucos. Mas Entendeu? mas é também aquela questão da cultura, É. né? Eu falo por mim, porque, por exemplo, lá em casa, meu pai sempre saiu para trabalhar e a Isso. minha mãe era quem ficava em casa cuidando dos filhos. Então, Uhum. assim, eu cresci com essa mentalidade de Uhum. que eu ia sair para trabalhar. Se um dia eu casasse, eu ia sair para trabalhar e minha esposa ia ficar em casa cuidando da casa, cuidando dos filhos. Só que hoje a gente vive uma outra Isso. realidade, né? Hoje a mulher ela tá tendo que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do trabalho. Isso. É isso aí. Então, assim, Né? os tempos mudaram. Aham. Então, assim, fica realmente esse puxão de orelha para os homens, né? Para que participe mais. Isso. Eu não sou melhor do que ninguém, nem quero ser, mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu mudo o dia de gravação aqui se tiver uma apresentação do meu filho Isso. na escola. Excelente. Eu falo pro meu chefe, ó, chefe, não vou poder ir nesse evento, não vou poder comparecer nessa reunião porque eu tenho algo na escola ou enfim. Então, assim, é importante sim, viu, rapaziada que tá aí assistindo a gente, tá? Pessoal aí, é bom que a senhora que participa lá do Cariacica Down tá assistindo agora aí na televisão em casa ou no celular com o marido, pode puxar a orelha dele aí que eu deixo, hein? Pode puxar a orelha dele que eu deixo. O próximo evento do Cariacica Down, ele vai ter que ir. Ele vai ter que ir. Tá feito o registro daqui. Inclusive, tem uma lei que protege. Ah, sabe? é? Ela protege no seguinte: seu filho precisa fazer uma terapia, né? A instituição dá uma declaração, ó, passei 40 minutos na instituição com a terapia do meu filho. Ok. A gente dá ela e ele leva pro trabalho, né? Importante, mas não vai se aproveitar disso também Né? não, tá? Não vai se aproveitar não. Não vá pelo papel que você vai levar para a empresa. Vá pelo seu filho, Isso. vá de coração, Isso né? aí. Que isso é muito importante. E sem falar que é relação, né? A gente está falando de relação pai e filho, independente de ter
uma deficiência, uma síndrome ou não, um espectro do autismo. O importante é estar junto, Isso. né? É participar, como você mesmo disse, Paula, a importância que foi a sua rede de apoio, Foi. né? Essa é a nossa preocupação. Quando eu comecei a perceber que a rede de apoio era o principal ponto para o desenvolvimento daquela criança, nós temos pessoas que você vê no Brasil todo, até no mundo, pessoas com síndrome de Down totalmente desenvolvidas, trabalhando, Sim, estudando, vida fazendo normal. faculdade, né? É o meu sonho. Aqui no Espírito Santo eu falo que nós somos uma roça ainda em relação à pessoa com deficiência, síndrome de Down. Por quê? Lá fora a gente tem exemplos maravilhosos. Aqui a gente não alcançou muito. Tem muitas pessoas maravilhosas aqui já, trabalhando, casadas, né, com faculdade, mas pouco vistas. Por quê? Porque ainda não tem essa cultura de que a pessoa com deficiência, ela pode sim ser produtiva para a sociedade. Então, o foco do Carência Down é esse. Entendi. É preparar hoje o bebê que está nascendo com síndrome de Down, preparar essa família para mostrar para ele, olha, seu filho tem deficiência. Mas ele tem é síndrome de Down. capacidade. Isso aí, ele Mas tem ele capacidade. tem capacidade. E um dia ele vai ser produtivo para a sociedade. E o que você acha que falta hoje na sociedade para incluir e principalmente para mostrar que essa pessoa com a síndrome ela é capaz de estar inserido numa emissora de televisão, num fórum, numa loja, num shopping? O que você acha que falta para inserir realmente a pessoa com síndrome de Down? Primeiro de tudo, vou falar aqui pelo nosso histórico aqui do Estado. Primeiro de tudo é a família. Eu preciso trabalhar essa família, porque a família tem que ter uma aceitação de que essa criança ela pode ser inserida. É o que nós estamos falando aqui. Ela pode, né, desde que trabalhada, né, desde que tenha um apoio grande. Assistida, isso, né? Que ela tenha as terapias certas, né? O tratamento precoce da síndrome de Down, as terapias precoces. Quanto mais antes trabalhar o desenvolvimento dessa criança, ela vai bombar aí no futuro. A aceitação da síndrome de Down, que muitas famílias não aceitam de início e demora. E disso você sabe bem, né? E demora aí para o tratamento, né? Para as terapias que precisam ser feitas com intensidade. Depois que elas aceitam, ainda elas falam assim, umas falam na minha cara, Douglas, é o seguinte, não, meu filho vai só até aí. Meu Deus. Não vai mais. Então, é fazer essa família acreditar que é possível. Depois disso, a sociedade, como de fato, ela precisa também conseguir enxergar o diferente. Sim. Né? Você acha que as empresas aqui no Espírito Santo, elas estão preparadas e têm portas abertas para as pessoas com síndrome de Down? Ou ainda é uma... Tem algumas empresas sim que têm portas abertas, mas falta qualificação. E aí nós entramos nessa questão de qualificação. Okay. Por exemplo, as instituições do terceiro setor entram nessa questão. Existe hoje um ramo chamado emprego apoiado, né? Na qual a gente está como instituição apoiando os nossos meninos, levando eles para conseguir estar sendo inseridos no mercado de trabalho. Que bacana. Né? Então, assim... Eu preciso também que, por exemplo, você como empregador saiba que a pessoa com deficiência, com síndrome de Down ou com outro tipo de deficiência, ele tem uma limitação. Porém, se dada a oportunidade a ele vai conseguir executar sim. Né? E o Down, por exemplo, ele é muito organizado. Se você ensinar, meu filho, você pode ter certeza que vai ter o melhor trabalhador na sua mão. Né? A Cristina estava falando aqui, eles pegam rápido as coisas, né? São inteligentes. São. E é tudo a forma como é ensinado. A pedagogia entra aí, né, Cristina? Da forma que nós vamos trabalhar ele para ele aprender, né? Uma frase que eu sempre falei, nós precisamos oportunizar. A minha filha hoje está com 18 anos. Ela não teve algumas oportunidades que hoje crianças que estão nascendo com Down estão tendo. Qual, por exemplo? O caminho certo, a forma de alfabetizar certa, a terapia certa, entendeu? Hoje na Carência Down, por exemplo, muitas instituições fazem isso, mas estou dando exemplo da minha, né, da Carência Down. A gente já olha o bebê já sabendo o que precisa. Não te falei, mas nós temos lá, de forma voluntária, geneticista, pediatra, clínico geral, dentista, né? E
psicólogo, neuro, Tudo voluntário. tudo voluntário. Eu Então, quero parabenizar esses profissionais, tá? Deixar aqui o meu abraço, o meu carinho e parabenizar de verdade esses profissionais, porque hoje, num mundo capitalista, num mundo onde só se pensa no dinheiro, a gente ter aí, pelo que você contou aí, quase 7 profissionais que trabalham de maneira voluntária, isso precisa ser valorizado. Então, você lembra o nome de todos aí ou você não quer cometer o erro de esquecer de alguém? Porque precisa falar, é importante isso. Sim. Fala aí. Cristina, Dr. Rafael. Rafaela Copo, que é neurologista. Rafaela Copo, muito bom falar dela, que ela é uma parceirona. Terezinha, geneticista. E tem agora a novata, que é a pediatra. Ela é novata, dona. Mas pediatra, sinta-se abraçada, tá bom? A gente agradece aí o voluntariado de vocês, porque é importante, né? E elas, o que a gente faz? O Neném Down, ele passa por esses profissionais. Então, quando a equipe clínica, que é fono, TO, físio, psicólogo, terapeuta ocupacional, fazem um trabalho todo mundo junto, entendeu? Então, eu pego, por exemplo, Carlinhos. Então, passa por todos os profissionais. A gente tem uma ficha dele. Então, aqui é um trabalho multiprofissional. Né? Carlinhos, a deficiência dele tá pendendo para esse lado. Vamos focar aqui, trabalhar aqui para ajustar isso aqui. Entendeu? Então, é trabalhando cada um de forma, não é um modelão. Vou trabalhar todo mundo aqui, todo mundo é Down, todo mundo tem o olho puxado, então vai ser assim. Não é uma forma certa, né? Cada um é cada um, isso, né? cada um é cada um. E aí, com isso, as oportunidades que a gente vai dando, vai gerando, né? Que legal. Ô, Paula, pegando como exemplo a sua filha, né? Qual foi a evolução dela nesse processo, desde o nascimento até hoje, com 18 anos, que mais te vem à memória e que mais te deixa feliz no desenvolvimento dela? Muitas coisas. Hoje, por exemplo, a TO que tá lá, né? Estava conversando com ela hoje. Minha TO é voluntária, por amor. É uma profissional cara e ela é voluntária. Agora que eu pedi para que ela seja contratada, que ela é muito boa. E ela foi TO da minha filha. Minha filha nasceu nos braços dela. Lá ela foi uma das primeiras profissionais. E ela sempre me incentivou a trabalhar minha filha de forma assim, para ela se virar na vida. Eu me lembro um dia que eu estava no Carecica da Aldouros, Isabela tinha 14 anos. Meu pai, aí um vizinho meu me ligou. Ô, Paula, é normal a Isabela andar na rua sozinha? Eu quase morri. Eu falei, não, você fica... Eu queria que ela andasse, mas não sozinha na rua, né? Eu peguei o meu carro, eu acho que em 10 minutos eu tava em casa. E eu falando com a pessoa. Onde ela tá? Você tá vendo ela? Desesperada. Quando eu cheguei lá, a Isabela estava, né, no supermercado com um carrinho de compra. E ela fez compra. Mas eu vou contar o detalhe que aconteceu. Eu deixei ela em casa, como eu saí para trabalhar, deixei ela dormindo e falei com meu pai que mora em cima. Olha para mim, Isabela, que eu vou e volto. Meu pai nem ligou, nem aí. E Isabela viu que não tinha ninguém em casa. E eu vou abrir uma fala agora. A Isabela, ela tinha menstruado, ela tomou o banho dela, trocou o mods. Nesse dia ela tinha menstruado pela... Não, normal. Okay. Vou chegar lá. Ela acordou, viu que tinha menstruado, foi pro banheiro, tomou banho. Tô te mostrando com 14 anos, Isabela. Tomou banho, colocou mods e foi no guarda-roupa, pegou o melhor vestido, botou a sandália. Ela ama pulseira. Passou o batom dela, colocou as pulseiras dela, os arcos que ela gosta e foi pro supermercado. Não tinha ninguém em casa. Pegou um carrinho, comprou 3 pães, um para ela e pros dois irmãos. Pegou uma bandeja de queijo, uma bandeja de presunto, 3 todinhos, um para cada um, e 3 chips, um para cada um. Aí quando eu cheguei no supermercado, que eu vi essa cena toda, eu comecei a chorar. Que aí veio me cair na ficha, entendeu? Que a Isabela estava totalmente independente de mim. Caramba. Entendeu? Aí eu olhei assim pra ela, a menina, quem vai pagar eu? Pergunta a ela. E eu de longe olhando. Aí ela me viu. Aí a menina, Isabela, deu R$ 35,02.
Aí ela olhou pra mim, paga. 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 Mas o que eu quero mostrar pra você? Que eu conversei, eu falei essa fala pra Theo hoje. Muito cedo, com 6 anos, ela começou a me ensinar a Isabela a se trocar, quando ela um dia viesse a menstruar, a ensinar ela a ser independente. Quando aconteceu isso com a Isabela pela primeira vez, que ela menstruou, ela me falou. E ela foi ao banheiro, ela se limpou. Então ela é assim, ela é independente, entendeu? Caramba. Mas que eu tive essa profissional certa naquele momento. Que soube te orientar, Isso. né? Soube te orientar. Para você, no primeiro momento, foi desesperador saber que ela estava sozinha Isso. na rua, né? Ainda bem que o vizinho avisou. Mas quando você viu, ou seja, ela tá conseguindo tocar a vida dela. Sim, e era eu que estava limitando, você entende? Justamente. Então, esse pensamento de limitação, a gente também tem que trabalhar na família. Porque o medo existe. Quem vai socorrer ela se acontecer uma coisa, entendeu? Não, socorrer não. Ela pode ir ali no supermercado, Isso aí. se bem orientada, Isso, né? se ensinada, Se né? ensinada, é na calçada que se anda, é na Isso. faixa que se atravessa, vida normal. E aí, isso aí você chorou quando viu aquela cena porque você percebeu que ela estava desgarrando, né? Desgarrando e que ela podia. Entendeu? Que eu limitava ela, eu achava que ela não poderia. Entendi. Entendeu? E era um trabalho que estava sendo feito com ela desde pequena. Olha né? isso. E estava dando resultado também, entende? Muitas pessoas, Douglas, falam pra gente, muitos médicos, inclusive, tá? Seu filho, se. Ele vai. Será que ele vai? Acho que ele não vai conseguir, não. Essa é a fala que nós ouvimos muito. Sempre o não, mesmo? e não. Não vai conseguir, não vai fazer. Então, por isso que eu sempre falo, a gente precisa dar oportunidade. Se a gente der oportunidade, qualquer pessoa é assim. Sim, claro. Né? Quando você vai para o seu primeiro emprego, você precisa de uma oportunidade para aquele emprego. Com certeza. Por que não oportunizar? Na escola, por exemplo, me falaram, Paula vai falar sobre bullying. Então, o que a gente fala? Dá oportunidade para ele ser seu amigo. Às vezes, a pessoa com deficiência, eu sempre uso essa frase também, se você rir dela, é capaz dela rir com você. Rir com você. E não de você, rir com você. Entendeu? Olha isso. Então, dá oportunidade. Às vezes, você não precisa fazer muito. Você só precisa agregar ele ao seu grupo, sentar com ele na hora do recreio, chamar ele para fazer parte com você. Entendeu? Sim, que legal isso. E isso em todos os lugares. Numa igreja, as pessoas frequentam muito igreja. Na igreja, chame ele para ser incluído. Junto com o grupo que ele é daquele momento. Não um grupo infantil, mas um grupo de jovens. Né? Se é um jovem, chama com jovens. Se gosta de cantar, coloca para cantar na igreja. Não interessa se vai cantar feio, se não vai cantar, entendeu? Aí. É importante oportunizar, dar oportunidade a essa pessoa, entendeu? Isso é muito bacana que você está falando. Que legal. Gente, estamos recebendo aqui hoje no nosso Camargão Tá On essa simpatia de pessoa que é a Paula, aí o sobrenome... Scheidegger. A nossa querida Paula lá do Cariacicadá. Uma alegria estar recebendo ela aqui, falando um pouquinho da sua experiência de vida com a Isabela, que tem síndrome de Down, e com as outras famílias, né, que ela atende lá. Só que daí, a Paula estava me falando aqui, Camargão, é um trabalho tão lindo que as APAES realizam, é um trabalho tão lindo que algumas outras instituições, como o Cariacicadá, o Vitória Down, realizam aqui no estado, mas quando a gente fala em incentivo, quando a gente fala em grana mesmo para poder bancar um negócio, é um negócio que deixa vocês aí de cabelo em pé, que deixa vocês aí preocupados, porque vocês vivem única e exclusivamente do voluntariado, da boa ação de padrinhos e de emendas parlamentares, tanto de vereadores como de deputados, e a situação de vocês não está fácil, né? Como é que está a realidade lá? Então, graças a Deus, quando eu te falei que a gente estava lá na Casa Pastoral, preciso citar isso aqui, né? Porque crescemos muito e lá ficou pequeno, Douglas. Certo. E aí eu fui ao nosso prefeito, Euclério Sampaio, e ele alugou a nossa casa. Hoje a gente está em Jardim América, né? Ele mantém o aluguel e as contas da casa, água, luz, telefone, né? Graças a Deus a gente tem esse convênio com a Prefeitura de Cariacica também. E as emendas parlamentares nossas terminam agora, esse mês de junho, né? Final de junho agora. Então a gente vai passar um período aí de 3 até setembro, mais ou menos, sem receber verbas para estar custeando nossos profissionais. Entendi. Então é o momento da gente agora fazer algumas campanhas, né?
para conseguir ter um caixa para custear alguns profissionais que precisam, por exemplo, de uma alimentação, de uma passagem, né? Porque tem profissional que não tem como deixar de ter, não né? tem como. Como é que eu vou dispensar minha fono? Como é que eu vou dispensar a minha professora que está alfabetizando aquele menino que precisa, né? Então, eu preciso com esse caixa. Então, a gente tem as campanhas de apadrinhamento. Se você quiser apadrinhar uma criança com síndrome de Down, a partir de R$40, esse apadrinhamento é para manter essas oficinas, né? Eu vou citar, lá tem, além desse médico que a gente citou, a gente tem a psicóloga, a gente tem fono, terapia ocupacional, pedagógico. Pedagógico é a fase de alfabetização, né? Nós temos arte-terapia, musicoterapia, hidroterapia, e natação, ginástica rítmica, bacana, futebol, e também nós temos lá, Douglas, você vai lá conhecer, você vai ver. Preciso ir lá, tô devendo né? uma visita. Nós temos o Centro dos Idosos, que legal. Idosos com Down, no Cariacica Down, né? A terceira idade, nós temos lá também. Quando a Cristina falou da balada, nós fizemos para a nossa Dalzinha aqui, 42 anos, que já é considerada idosa. Família não entrava. Só eles? Só eles. Deixaram eles lá, eles curtiram lá a noite deles, entendeu? Que legal. Foi muito legal, né? E, por exemplo, nós fizemos com eles o ano passado a colônia de férias, que eles foram sem família, eles foram para Aracruz, ficaram na praia lá, né? O final de semana todo, sem as famílias. Eles se limpavam, cozinhavam, faziam o que tinha que fazer. Ou seja, tudo isso faz parte do processo de inclusão e do tratamento também, né? Para que eles possam se sentir pertencentes à sociedade, né? Não uma exclusão, né? Isso aí. E a gente tem o clube do AVD, que a gente fala, né? Que é a atividade da vida diária, que são já os jovens e adultos que estão sendo preparados pela psicóloga, pela equipe toda lá, em formação, para eles estarem sendo inseridos aí no mercado de trabalho, né? Nas faculdades. Nós temos o DAO lá, que está na faculdade, entendeu? Então, assim, a gente vai evoluindo essas pessoas. Então, nós precisamos continuar, gente. Então, ajude a gente. Nós temos a campanha do apadrinhamento, que é a partir de R$40, né? É só ligar pra gente lá, Cariacica Down também, nosso @ Instagram, Cariacica Down. Agora nós estamos fazendo uma rifinha lá, para manter os nossos custos também. Só nos preocupar. Uma rifa de uma boneca. Mas, por exemplo, a rifa é de uma boneca? De uma boneca. Uma boneca. Só para a gente tirar aqui o peso da consciência, né? Corre o risco de você ter que dispensar ou fazer deixar de fazer alguns atendimentos lá? Corre o risco. Corre o risco porque o profissional, por mais assim voluntário que ele seja, ele precisa se manter. Sim. Né? Então, como você disse, é uma passagem, um pouquinho de gasolina ali, isso aí tudo ajuda, né? Então, corre o risco, a gente tá se reunindo, a gente tem uma força, as famílias ajudam muito. Vamos tentar não perder nada, mas corre o risco sim, né? Vamos supor que o profissional vai para a esquina e consegue uma proposta melhor que a nossa. Entendi, entendeu? Claro. Nós vivemos é um profissional também, né? Entendeu? Não tem como. Mas, eu quero pedir aqui para minha equipe, ao longo aí do programa todo, deixar o telefone, né? O Pix também de vocês, para quem quiser doar, fazer aí algum tipo de doação, quiser se tornar um padrinho também, que eu acho que é muito importante, para que a gente possa ajudar, né? Não só a Cariacica Down, o nosso programa vai para o mundo inteiro. A gente está falando de Cariacica, mas às vezes na sua cidade tem também uma instituição que precisa da sua ajuda. Se Deus tocou no seu coração de ajudar o Cariacica Down, benza a Deus, ajude, né? Mas lembrando que existem as instituições também aí, às vezes bem perto de você, que você às vezes até nem conhece. Mas, Paula, qual que é o seu maior sonho com o Cariacica Down, hein? Ou já realizou todos? Não, todo dia tem um sonho novo. Todo dia tem um sonho. Ih, vai ficar caro esse sonho aí, hein? É ver, por exemplo, um Down sendo um diretor, falando por ele, não precisando de eu estar aqui falando com você, entendeu? Dele estar aqui fazendo a entrevista, dele estar sendo inserido na sociedade. Entendi. Não, então você vai separar uns 2 deles lá para vir bater um papo comigo aqui. Separo. Pode ser? Não,
compromisso, hein? Compromisso. Separa uns 2 lá pra gente, que falam bem, pra gente poder conversar com eles aqui. O que você acha? Massa, Acho que já é o início, né? Isso aí, se a gente pode, se a gente tem esse pequeno espaço aqui e a gente pode dar essa oportunidade, eu acho que é importante, né? Para que eles possam se sentir também assim valorizados e eu não gosto de falar normais, né? Mas enfim, mas que eles possam se sentir inseridos, né? Inseridos aqui. Que a sociedade no futuro é o sonho de todos lá, né? Que a sociedade no futuro veja a pessoa com Down como uma pessoa com deficiência, mais capaz. Isso aí, você falou tudo. Entendeu? Paula, prazer conhecer você. Desculpa a minha falha, porque eu ainda não fui visitar o Cariacica Mas Down, vai, né? Mas eu tenho um carinho muito especial por vocês, por você. Vocês me mandam mensagem sempre lá no Instagram. E eu falo pra minha esposa, amor, eu tenho que passar lá, mas eu só passo correndo lá em Jardim América. Passo, dou um pulinho no Caçula, como um salgadinho. Aí, vai no Caçula. Vou lá no Caçula rapidinho. Não, Quando a gente fizer aquele almoço lá, Cristina, a gente vai... hoje tem almoço, a gente faz um almoço no fogão a lenha lá. Rola almoço lá? Fogão a lenha. Me chama que eu vou. Mas independente do almoço, eu vou lá, com muito carinho. Sucesso pra vocês. Obrigada, Que Deus continue abençoando esse projeto maravilhoso e que vocês possam aí continuar abrindo portas para essa galerinha, para essa turma que merece toda a nossa atenção, todo o nosso carinho. Fica à vontade aí para falar com eles, que deve ter vários aí assistindo você agora, né? Pessoal, família Cariacica Down, meu abraço, meu beijo. Vocês sabem que a gente ama vocês demais, né? E, se Deus quiser, nós vamos conseguir passar por essa fase que nós estamos passando e vamos vencer. Mais um ano. Com certeza. E o tio Camargão vai aí, hein? Fiquei sabendo que vocês são um pé de valsa, que é beleza, hein? Vou aí dançar com vocês. Paula, beijo. Deus te abençoe, tá bom? Obrigada, gente, Douglas. Um abraço no coração. Semana que vem tem mais um vídeo espetacular. Sempre tem aquele bate-papo bacana aqui no nosso Camargão Tá On. Até lá. Tchau, tchau.